Você está ouvindo Estudo para o Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro, quarta-feira, 5 de outubro de 2020. Tema: a força santificadora da família. Texto básico, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 a 3 e o versículo 14. Quanto ao que me escreveis, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Você reconhece o relacionamento familiar como uma bênção de Deus? Neste capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, Paulo está respondendo a uma série de perguntas dos crentes da igreja. Dentre essas perguntas, eles queriam saber como deveria ficar o casamento de alguém que se converte e o cônjuge permanece incrédulo. Deveriam se separar? Paulo procura mostrar que não deveriam se separar por motivos religiosos, a não ser que a parte incrédula quisesse separar, pois a família é uma força santificadora e isso ocorre por ser uma instituição divina. Assim, Paulo recomenda que os crentes se mantenham casados e que não se separem, pois as relações familiares foram instituídas por Deus para ser uma bênção para a humanidade. Então vejamos esta força santificadora da família e que bênção isto é para nós. Em primeiro lugar, é um antídoto para o pecado sexual, versículo 2. No capítulo anterior, Paulo discutiu sobre o problema da fornicação e agora apresenta a vida conjugal como antídoto para o pecado da fornicação, que é a relação entre solteiros, e da promiscuidade sexual. A sexualidade é um bem de Deus para a raça humana, mas o seu mau uso sempre foi um grande problema. Assim, Paulo está respondendo às questões da igreja, pois havia quem ensinava o celibatário como regra e orientando aos casais a se absterem de relações sexuais. Então Paulo corrige os desvios e reconhece que este é um dos aspectos da força santificadora que a família exerce, pois nesse caso se evitariam os desvios da sexualidade. Na Grécia, nunca tinha havido qualquer vergonha nas relações antes do casamento ou fora dele. Demóstenes escreve como se fosse uma coisa comum e como de fato era. Mantemos amantes para nosso prazer, concubinas para as nossas necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos de modo legítimo e de ter uma guardiã fidedigna dos nossos lares. William Barclay. O problema da promiscuidade e dos desvios sexuais é, portanto, realidade antiga. Assim, o relacionamento conjugal é um meio estabelecido por Deus para o nosso bem e para que evitemos quaisquer tipo de desvio da sexualidade. Em segundo lugar, na vida do
cônjuge incrédulo, versículo 14. Dentre as perguntas, os coríntios queriam saber como deveria ficar o casamento de alguém que se converte e o cônjuge permanece incrédulo. Deveriam se separar? Paulo diz: não se separe. A religião cristã não pode ser motivo para a separação. Assim, a parte crente não deve tomar iniciativa de se separar, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa é santificada no convívio do marido crente. A santificação do incrédulo não é efetivada pelo crente, mas é influenciada. Isso quer dizer que a parte não crente, seja o marido ou mulher, pelo testemunho do crente, pode ser conduzida à fé e ao arrependimento. Por isso, Paulo pergunta: como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Versículo 16. É também o que diz Pedro, que as mulheres podem ganhar os maridos não crentes sem palavra alguma, somente por meio do procedimento. 1 de Pedro 3, 1. Por isso, o lar é uma força santificadora, pois pode ser um instrumento para conduzir um cônjuge incrédulo a Cristo. Terceiro lugar, na vida dos filhos, versículo 14. Mas ainda Paulo diz que os filhos são santos quando um dos cônjuges é crente, pois de outra sorte, os filhos seriam impuros, no sentido de serem ilegítimos, como se fossem fora do casamento, mas agora são santos. Esse é o termo usado por Paulo para se referir aos membros da igreja. Isso denota o princípio da relação pactual, onde os filhos entram na relação pactual com Deus através dos pais. Desde o Antigo Testamento, Deus promete abençoar aqueles que o servem e a sua descendência. Nesse caso, os pais têm a responsabilidade de instruir os filhos. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, versículos 7 e 8. A família exerce uma força santificadora quando ensina para os filhos a palavra de Deus, quando lhes mostras a importância de ser orientados e norteados pela palavra de Deus, a importância do culto e da adoração a Deus. Paulo mesmo nos dá um exemplo ao recomendar Timóteo a que permaneça naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras. 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15. Infelizmente, em nossos dias, muitos têm desejado mudar os conceitos bíblicos de família, mas isso com certeza será trágico para a sociedade. Por isso, não podemos concordar com tais mudanças. Que Deus nos conceda sua graça para que nossas famílias sejam uma força santificadora. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação, descoberta da cura para o coronavírus, orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco, orar para que haja consciência sobre o problema para que se evite a propagação do vírus, orar por aqueles que já estão enfrentando as consequências, por morte ou enfermidade, orar pelo nosso país e outros países,
orar pela Igreja do Senhor em todo o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos abençoe. Amém.